orbit. Os astrônomos passaram décadas procurando por objetos de fora do nosso próprio sistema solar. O que seriam essencialmente visitantes interestelares de um sistema estelar alienígena. Mas sem sucesso. Mas é quando toda a esperança parece estar perdida que algumas das coisas mais maravilhosas acontecem. Foi algo assim para esses astrônomos. Depois de décadas sem encontrar absolutamente nada, algo completamente inesperado aconteceu. 2 objetos chegaram ao mesmo tempo. Cientistas e astrônomos de todo o mundo, SETI e até a NASA se juntaram ao estudo desses misteriosos visitantes. O que poderíamos aprender com eles? Qual foi a história de origem deles? De onde eles vieram? E quando poderíamos esperar que o próximo chegasse? O primeiro objeto emergiu do vazio celeste e era visível apenas como um pequeno ponto brilhante no telescópio de um observatório espacial no Havaí. Atravessando o espaço a 57.000 milhas por hora, descobriu-se que o objeto veio da direção de Vega, uma estrela alienígena que reside a 147 trilhões de milhas de distância. Tinha a forma de um charuto alongado e tinha 1.000 metros de comprimento. Isso não é muito grande para um cometa ou asteroide. Mas isto é, se fosse um cometa ou asteroide. Possivelmente se formou em um disco estranhamente parecido com uma nave espacial e, quando foi descoberto, já havia passado pelo nosso próprio Sol, fez uma curva acentuada e estava voando em outra direção. Um movimento e comportamento muito não natural para um asteroide ou cometa. No momento em que os astrônomos se recuperavam do choque, espanto e confusão desse visitante surpresa, ao qual retornaremos em breve, algo mais aconteceu. Depois veio outro. Um engenheiro e astrônomo amador Gennady Borisov vislumbrou um objeto se movendo contra o céu antes do amanhecer de seu observatório pessoal em Naushny, na Crimeia, usando um telescópio que ele mesmo construiu. Mesmo à primeira vista, ele sabia que era especial. Ele estava viajando em uma direção diferente dos cometas que habitam o principal cinturão de asteroides que fica junto em nosso sistema solar. Agora, a única pergunta que resta é: esses visitantes interestelares são de origem natural ou artificial? Para isso, teremos que fazer uma viagem ao local de onde eles vieram. O primeiro visitante interestelar foi chamado Oumuamua, que significa batedor em havaiano, e veio do sistema estelar Vega. Vega é apelidado de The North Star of the Past and the Future. Vega é uma estrela brilhante localizada a apenas 25 anos-luz da Terra, visível no céu de verão do hemisfério norte. À medida que o eixo da Terra oscila, nossa percepção do norte muda gradualmente para diferentes estrelas ao longo de um ciclo de 26.000 anos. Vega foi a estrela do norte há vários milhares de anos e recuperará esse status em cerca de 12.000 anos. No início de 2013, os astrônomos descobriram um cinturão de asteroides ao redor de Vega, sugerindo a possibilidade de planetas alienígenas entre as rochas. O layout sugere que existem 2 áreas. Uma região externa com asteroides gelados e uma região mais próxima da estrela onde residem rochas espaciais mais quentes. Oumuamua era uma dessas rochas. A NASA teve apenas 11 dias para observá-lo, pois estava viajando incrivelmente rápido, 3 vezes a velocidade com que a Terra orbita o Sol. E então, estava fora de alcance, muito pequeno e escuro para detectar. Ele entrou em nosso sistema solar e depois de passar pela Terra, de repente acelerou ao sair do nosso sistema estelar. Ao rastrear Oumuamua, esperávamos que ele seguisse uma órbita hiperbólica, como se a única força agindo sobre ele fosse gravitacional. Mas não. Era como se houvesse uma aceleração adicional, como se algo invisível a estivesse empurrando, além da influência da gravidade. Com a forma de um charuto alongado, quando foi avistado já havia passado pelo nosso próprio Sol, fez uma curva de cabelo escorregadia e começou a atirar em outra direção. 2 coisas em particular fixaram os cientistas. A primeira era sua misteriosa aceleração para longe do Sol, e a segunda era sua forma peculiar. Nos anos seguintes, as revistas científicas e as manchetes da mídia global fervilhavam de especulação. Embora a NASA tenha tentado arduamente categorizá-lo como um asteroide e depois um cometa e depois um asteroide e depois um cometa novamente, ficou muito claro que não tínhamos ideia do que era. Ainda não, sejamos honestos. O astrônomo de Harvard Avi Loeb, no entanto,
sugeriu que poderia ser uma construção artificial feita por uma civilização extraterrestre inteligente. Finalmente alguém que se atreveu a falar o que estava na cabeça de todos, porque o que quer que fosse, uma coisa é certa, desafiou nossa física e desconcertou a todos. Depois de atingir seu ponto mais próximo do Sol, o objeto começou a sair do sistema solar a uma velocidade muito alta em relação ao nosso próprio Sol, ou cerca de 95.000 km por segundo, mais do que suficiente para garantir que escaparia da gravidade do nosso próprio Sol. Estrela. Mas mesmo com uma velocidade tão massiva, ele acelerou de forma muito suave e constante, bem ao contrário do que se espera de um cometa irregular e irregular durante a desgasificação de seu gelo. As chances de tal comportamento de um cometa natural são altamente improváveis. Em 7 de outubro de 2017, estava se movendo em direção à constelação de Pégaso, rumo a pontos desconhecidos. Até então, com a tecnologia de hoje, não havia como chegar e fotografar Oumuamua de perto. Portanto, os dados à mão são tudo o que teremos. Mas todos os seus estranhos atributos poderiam ter uma explicação perfeita. Pode ser uma espaçonave alienígena com uma vela leve, sugere um novo estudo. De fato, uma origem artificial explicaria muito bem as muitas características estranhas do visitante cósmico. Os cientistas inicialmente consideraram o objeto como um cometa, mas o reclassificaram como um asteroide depois que as observações não revelaram uma cauda ou coma difuso. A própria descoberta de Oumuamua foi uma espécie de anomalia. Nosso próprio sistema solar não libera nenhum objeto semelhante a Oumuamua. Os astrônomos usaram o Green Bank Telescope na Virgínia Ocidental e o Allen Telescope Array no norte da Califórnia para ouvir possíveis pings vindos de Oumuamua. Até agora, o objeto permaneceu em silêncio. Felizmente, 2I Borisov acabou sendo enfaticamente menos difícil de decifrar do que seu companheiro cósmico. Foi confirmado como o primeiro cometa interestelar já encontrado. Muito parecido com aqueles que permanecem nas bordas externas do Sistema Solar, acredita-se que 2I Borisov tenha sido composto de uma mistura lamacenta de água, poeira e monóxido de carbono. Tinha uma cauda visível e era mais ou menos o que os cientistas esperavam. Mas se alguma coisa, 2I Borisov faz Oumuamua parecer ainda mais estranho. Acredita-se que 2I Borisov tenha sido extraído de um antigo sistema solar centrado em torno de uma estrela anã vermelha, o tipo mais fraco e abundante em nossa galáxia. Com base em sua velocidade e trajetória, uma equipe internacional calculou provisoriamente que pode ter se originado em torno da estrela Ross 573, agora uma anã branca, que habita uma região do espaço a cerca de 965 trilhões de quilômetros do Sol. Eles sugerem que foi ejetado para o espaço após a violenta colisão de 3 grandes objetos nesta vizinhança celestial cerca de 900.000 anos atrás. Bem, quanto ao Oumuamua, não estou dizendo que eram alienígenas, mas eram alienígenas. Eu amei esse meme. Um ser de uma civilização alienígena avançada projetaria uma nave espacial que poderia se esconder à vista de todos se quisesse nos espionar, mas o que eu sei?